E é o Will aqui, e hoje nós estamos aqui para falarmos sobre Os Estranhos capítulo 1. E bom, você vai falar, pô, mas capítulo 1 já não é o terceiro filme? Então, é que daí eles decidiram fazer um remake do primeiro filme. E nesse remake ainda gravar duas sequências juntas. Então assim, foi gravado assim uma trilogia de uma vez só, para ser lançado meio que de uma vez só, um atrás do outro, assim, nos anos seguintes. E bom, né, Estranhos capítulo 1, ele é dirigido pelo Renny Harlin, né? Ele também dirigiu o A Hora do Pesadelo 4, ele dirigiu o Cliffhanger, se eu não me engano, ele também dirigiu o Duro de Matar 2, então ele é um diretor experiente, o que deveria traduzir o filme um filme mais interessante, mas bom, não é bem assim. Mas antes de a gente falar mais sobre esse filme de 2024, eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Então é isso aí, vamos lá. Bom, agora falando aí dos atores principais, aqui a gente tem a Madeleine Petsch, eu tenho que ler esses nomes porque eu acho mó difícil, né? Madeleine Petsch, eu não sei se é assim que pronuncia, e o Gabriel Basso, que são os protagonistas aí do filme. O único ator aqui que você reconhece de cara provavelmente é o Richard Blake, que é Brake, aliás, eu tenho uma ideia de falar Blake pra ele, mas é Brake na verdade, que aparece aqui. Ele também aparece no filme 31, que é o filme que eu já tenho análise, se você quiser ver vai estar aí no canal. E bom, o que a gente tem aqui para enredo? Esse filme, no sentido de conceito, ele é meio que uma mistura dos outros dois, né, do Caçada Noturna e também do primeiro filme, no sentido de que, né, é uma invasão de casa, só que aqui eles estão alugando uma casa, então eles estão viajando, ou seja, eles estão indo na direção dos slashers, né, só que ao mesmo tempo é uma invasão de casa, então meio que mistura os dois conceitos, né. E aqui você tem um filme mais de slasher ainda do que o anterior, de certa forma, né? Porque o início dele já é um início clichê, com a abertura sendo os slashers já indo atrás de alguém. O que é bem... né? Por quê? Tá ligado? Por que ser tão, né, tão clichê assim? Mas tudo bem, né? Aí a gente passa aí pro filme principal, né? Os dois, o casal, né? Que é a Maya e o Gregory, chegam numa cidade e essa cidade é muito hostil a eles e muito estranha. E isso, por si só, já é outro tipo de clichê que acontece bastante no tipo de slasher de redneck, né? Que é também um subgênero, digamos assim, de filme de slasher. Né? Um subgênero. Eu tenho que tentar fazer um vídeo sobre gêneros de filme, né? Porque começa a ficar tanta minúcia que chega uma hora que, tipo assim, se você for descrever o filme completamente, é uma frase inteira pra você conseguir descrever o filme, né? Mas vamos lá. Beleza, essa cidade é muito estranha. E aí a gente... Cara, eu não sei como, né, como que isso acontece, mas eu já vou falar aí mais sobre os personagens, mas, cara, complicado. Eles chegam nessa cidade, eles vão alugar a casa e os assassinos vão atrás deles, esse é o conceito do enredo. Agora a gente vai pro roteiro, né, o roteiro é como esse enredo é contado, e aí é que vem o meu primeiro problema aqui, né. A gente tem 3 filmes, esse é o terceiro filme já dessa franquia. Terceiro filme, é um remake do primeiro. E de alguma maneira, eu não faço ideia de como isso é possível. Eles conseguiram fazer os personagens serem mais estúpidos do que nos outros 2 filmes. E isso pra mim sabe, é inacreditável que você consiga fazer isso. É claro, eu diria que esse filme aqui, ele começa com a trend do filme anterior, em que ele começa a abandonar devagarzinho aí o realismo, né, uma tentativa de realismo e tudo mais. Mas ainda tem, e ainda ele quebra a verossimilhança e também, né, a suspensão de descrença muito por causa desse relativo realismo, né? Porque, claro, os adversários eles são humanos e tem várias contravenções ali. E bom, o que acontece aqui, eu de novo vou ter que dar spoilers, porque esse filme aqui ele reproduz o filme original quase que quadro por quadro em alguns sentidos, né? No sentido dos eventos principais do filme original, ele reproduz quase tudo. E ele reproduz quase tudo ainda pior do que o filme original. O filme original já tem problemas. Ele já tem problemas graves, né? Como eu comentei anteriormente. Só que aqui consegue ser pior do que o filme original nesses problemas. E quais são eles? Então, de verossimilhança, né? Então a gente tem o Gregory em que em um momento, novamente, eles dão uma escopeta pro protagonista cheia de munição. E ele não faz nada com ela. Nada. Ele mata um cara aleatório. Sendo que. E o pior ainda,
No primeiro filme, ainda tem dois elementos que justificam o fato do protagonista matar um cara aleatório. O primeiro é que ele tá de tocaia, então a primeira pessoa que apareceria ele ia atirar. E o segundo motivo é que não dá tempo do cara ver quem que é. Nesse filme, além de dar tempo dele ver quem que é, ele não tá de tocaia, ele tá caçando basicamente os estranhos nesse momento, né? Então não tem motivo pra ele errar o tiro. Pra piorar ainda mais, ele tem a oportunidade de eliminar os estranhos mais de uma vez com essa porcaria dessa shotgun e ele não faz nada com essa desgraça dessa escopeta. Então, eu não faço ideia do porquê que deram então a escopeta pro personagem, tá ligado? Se ele não vai fazer nada com essa porcaria. Cara, tem um conceito que é a escopeta de Charkov, alguma coisa assim, eu não lembro agora o nome do conceito exato. Porque se você tem um item, você tem no filme, numa história, não é sempre, mas de preferência você tem que utilizar esse item, principalmente se você der foco nele. E nesse caso você deu foco nisso e não é utilizado pra nada, é só pra te irritar, porque daí faz o cara parecer completamente imbecil. Pra piorar a situação, o casal tá muito bem e mesmo assim o cara ele não acredita na Maia, não acredita na esposa dele, porque reasons, não tem nenhum bom motivo pra isso, ele só não acredita nela porque dane-se. É difícil eu ficar possesso com esse tipo de coisa, mas bom, beleza, né? Outras coisas que acontecem aqui, no filme original, né, tem um momento em que eles tentam fugir, mas assim, e que eu reclamo no vídeo, inclusive, de que eles poderiam realmente tentar fugir com o carro. Eles não tentam realmente porque o pneu tá furado, o carro tá meio quebrado, e daí eles estão com medo de na fuga eles serem derrubados, batidos ali e morrerem. Aqui, eles estão com o carro em perfeitas condições e o cara tá com uma escopeta no carro. E pra piorar, o outro maluco, ele vai meio que na frente do carro, ele pode atirar no cara. Não tem, tipo assim, ele tenta bater o carro de lado assim, ele tá com a escopeta pra atirar no cara e o cara não atira. Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Desculpa, não tem cabimento isso aqui. De novo, quando o filme é muito lúdico, e eu sempre vou usar esse exemplo aqui, que nesse conceito aqui, nesse contexto faz mais sentido. Quando você pega um Pânico na Floresta, são mutantes que estão andando atrás dele. Mutantes, malucos, que não tem sentido nenhum. Então é tudo tão maluco que você não se importa com contravenções assim de eu reclamo quando eu vou fazer review de Pânico na Floresta, né? Mas quando eles não matam os mutantes e tal, você ainda leva tipo, são monstros, assim, são meio que monstros e tudo mais, e tem super força, etc. Você meio que releva. Você releva isso quando acontece com o Jason, quando acontece com o Michael Myers. Mas aqui são só 3 pessoas normais, então não faz sentido nenhum o cara não atirar neles, não faz sentido nenhum. É terrível. E aí a gente passa aí para as atuações que não são terríveis, são ok no máximo. Então assim, não são terríveis, mas também não são magníficas. Não tem como dizer que é uma coisa, nossa, que... Não, tá ligado? Ninguém aqui manda muito bem, não. Não, tá todo mundo assim no mínimo necessário para que aquilo ali funcione. E... né? As ações que acontecem no filme são imbecis, né? Como eu comentei, então assim... Inclusive, eles repetem de novo a mesma estupidez do filme anterior, que tem menos sentido ainda que do primeiro filme, do filme original, né? Aqui tem um momento também em que o Gregory, né, que no caso o marido atual, ele vai lá e vai embora por um X período do tempo pra a esposa ficar sendo atormentada pelos estranhos por um tempo, por motivo de roteiro, né? E essa ação não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica essa ação, porque primeiro que aquela cidade foi super hostil com eles, não tem motivo nenhum para ele ir lá passear na cidade. E segundo motivo é que não tem motivo. Bom, na verdade ele vai pra cidade para pegar uma bombinha de asma, mas não tinha necessidade disso ter no filme. Então é só uma desculpa para separar os dois mesmo. Tem um motivo para ele não acreditar neles, eles estão bem, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Os diálogos são fracos, como eu comentei, então assim, os dois não o Gregory faz questão de não acreditar na Maia por 0 motivos, então é uma porcaria. A gente vai pra direção. E aí que o negócio é complicado, assim, o Renny Harlin, ele é um diretor já muito experiente e ele é razoavelmente competente, então assim, você tem momentos assim, mesmo esse momento assim que o cara tá com a escopeta e tá lá
um dos estranhos, né, uma das estranhas, por assim dizer, ali na frente da escopeta, meio que fazendo uma coisa de, você vai atirar em mim, você não vai atirar, não sei o que de lá. É um negócio perturbador visualmente, né? Um negócio, nossa, olha que absurdo, como essa pessoa é super e tal, super, né, sem noção e tal. Só que não você não compra porque o roteiro é muito ruim, tá ligado? O roteiro é muito, muito bosta, então é muito difícil, é muito sem sentido. Então é muito difícil você comprar esses momentos. Mesmo quando você vê assim, você vê, por exemplo, um estranho na sombra, um estranho no reflexo e tudo mais. E, de novo, o mesmo conceito lá do filme original. Eles vão meio que se aproximando aos poucos. Primeiro eles só aparecem de longe, daqui a pouco eles estão fazendo barulhos, daqui a pouco eles aparecem na sombra, eles aparecem no reflexo, eles aparecem na janela, eles vão ficando mais próximos. Isso é ok, só que assim, ele de novo tá emulando o primeiro filme, então assim, não é uma coisa assim surreal. Inclusive, né? Até tem algumas coisas muito legais que são feitas aqui, que são de não chamar atenção para os estranhos às vezes. E isso é legal. Então, assim, às vezes você vê eles em algum canto, só que o filme não chama atenção para eles. Você tem que estar prestando atenção na tela toda para você conseguir ver eles, o que é legal. É legal, assim, é um conceito interessante. A gente passa, então, assim, a fotografia continua usando bem as sombras, né, como é utilizado aí nos outros filmes também, ok, né, tipo assim, ok. Eles continuam valorizando o som das coisas, assim, e usam músicas, assim, mais pin-up, assim, digamos assim, anos 50, anos 60, anos 70, assim, né, pelo menos o tom, assim, pelo menos o tom é mais ou menos esse, principalmente para fazer ritmo ali com uma das estranhas, né, que é a que usa máscara de pin-up. E aí a gente passa pra minha nota para Os Estranhos capítulo 1 de 2024. E eu não gostei. Sabe, esses pequenos lances de direção são o que salvam o filme de não ser ainda pior, né? E o fato de que Os Estranhos pelo menos tem uma cena de abertura um pouco mais legal que o resto do filme, apesar de não ser legal também, também pode ser um positivo, mas esses pequenos lances de direção são o que salvam um pouco o filme, e por isso a minha nota é 4 de 10, assim como o filme anterior. Não é nada interessante, né? Mas vamos ver se nos próximos capítulos aí dessa trilogia, né, do capítulo 2 e 3, vamos ver se ele melhora um pouco. Então é isso aí, comenta aí o que você acha de Os Estranhos capítulo 1. Valeu por ter aparecido e até mais.